E aí, galera do Mais Med, tudo bom? Vamos aqui falar sobre lipídios. A classificação, esse vídeo vai ser curto, mas vai ser muito específico. Assim como todos os vídeos do Mais Med, né? A gente sempre faz uma coisa bem mais rápida, específica, não fica enrolando não. Então vamos lá. Na química básica, aprendemos que os lipídios são moléculas apolares, ou seja, que não são polares igual água. Água é uma molécula polar, lipídio é uma molécula apolar, por isso elas não se unem com água. Portanto, são hidrofóbicas e também poderíamos considerar lipossolúveis, que se dissolvem em álcools e lipídios, né, soluções gaseosas. A respeito de funções, temos várias. Participa da formação da membrana plasmática, os fosfolípidos, o colesterol, eicosanoides, que são ácidos graxos que fazem os mediadores da inflamação. Para quem não lembra, os eicosanoides são prostaglandina, prostaciclina, leucotrieno, tromboxano, hormônios sexuais, testosterona, progesterona, estrógeno, estradiol, dihidroepiandrosterona. São vários, né? São tantas funções que eu deixei aí algumas na legenda e outras a gente vai vendo aqui durante o vídeo. Vamos para a classificação e os lipídios geralmente se classificam em simples, compostos e derivados. 3 grupos de lipídios, simples, compostos e derivados, sendo que alguns livros colocam os compostos e os derivados como lípidos complexos. Então dividem em 2 grupos, simples e complexos. Os simples são só 2 tipos, ok? Os simples são só 2 tipos. Simples são ceras e ácidos graxos, que vão se organizar em forma de monoacilglicerol, triacilglicerol e diacilglicerol. Então, ceras e ácidos graxos, ou também conhecidos como acilgliceróis. E vamos para os compostos. Lípidos compostos, pelo nome já dá para saber. Composto por 2 coisas, uma parte lipídica e outra não lipídica. Por exemplo, fosfolípido, né? Fosfolípido. Glicolipídios. Glicolipídios, uma parte é carboidrato, outra lípidos. E lipoproteínas, lipídio com proteínas. Então a gente vai composto 2 partes. E os derivados são os esteroides e os terpenos. Esteroides, os lípidos complexos, e os terpenos, que também são conhecidos como carotenoides. Ok? Então, para dividir fácil, a gente vai lembrar dessas divisões. 3 divisões e cada um exemplo aqui mais fácil para a gente lembrar. E agora vamos falar um pouquinho de cada um. As ceras, por exemplo, são lípidos simples que a temperatura ambiente geralmente estão em forma de sólido e geralmente estão externamente no nosso corpo, ou seja, são usados como impermeabilizantes na parte externa. Vamos lembrar aí das glândulas sebáceas, né, que é muito importante, a pavilhão auricular, a gente tem muito relacionado na região sexual, nos genitais, a gente tem glândulas que secretam aí cera. Em cada pelo a gente tem uma glândula sebácea, então a gente vai lembrar que as ceras ficam na parte externa do nosso corpo e são importantes para impermeabilizar nossa estrutura. E agora vamos para os ácidos graxos, que geralmente estão unidos a um glicerol formando acilglicerol. Então a gente tem vários tipos aqui, dependendo da quantidade de ácidos graxos. Ácidos graxos são cadeias grandes, carbônicas, que se penduram aí no glicerol. Então observa que é fácil. Se um ácido graxo estiver unido com um glicerol, eu vou chamar essa partícula de monoacilglicerol. Um ácido graxo unido ao glicerol. Agora, se eu tenho duas cadeias de ácidos graxos unidos a esta molécula de glicerol, eu vou ter o diacilglicerol. 2 ácidos graxos numa molécula de glicerol. Outra coisa, se eu tiver 3 ácidos graxos unidos a esse glicerol, o que você acha que tem? Tem um triacilglicerol. Então é assim que vai se formando o que a gente chama de triglicérido, né? É chamado de triglicérido, mas na verdade na química é triacilglicerol. A gente normalmente chama de triglicérido armazenado aí dentro dos adipocitos e responsável para a nossa segunda reserva de energia. A primeira é o glucógeno, a segunda é o triglicerol dentro dos adipocitos. Em períodos pós-prandiais, ou seja, depois da comida, quando eu tenho insulina, a insulina ela ajuda a fazer a lipogênese, formar esses triglicéridos a partir de monoacilglicéridos. E quando eu tenho em períodos interprandiais, depois de muito tempo que eu não estou me alimentando, eu vou ter o processo contrário. Nosso corpo vai fazer a lipólise, ela vai quebrar
esses triglicéridos e vai lançar esses ácidos graxos na circulação para depois eles serem utilizados para energia via cadeia de beta-oxidação na mitocôndria, né? Muito importante essa via de formação de ATP. Lembrando que o principal hormônio que faz a lipólise é o glucagon. Agora vamos para o composto. Lípidos compostos são os fosfolípidos, por exemplo, é o que está na membrana plasmática, constitui a bicamada lipídica, fosfolipídica de cada célula. Então esses são os fosfolípidos. Uma parte é fósforo, que é uma parte polar da molécula, e a parte apolar da molécula são dois ácidos graxos que ficam pendurados aí no fósforo. Essa molécula chama anfipática, né? Ela tem uma parte que é polar e uma apolar. É um lípido diferente. Aí vamos lembrar dos detergentes que tem essa mesma característica anfipática. E também vamos lembrar que está em todas as células e também participa aí o colesterol entre os fosfolípidos para manter a fluidez da membrana. Agora, os glicolipídios, esses já são lembrados aí nos livros, principalmente pela uma estrutura das células que tem chamada de glucocálice, né? Uma estrutura externa à membrana plasmática e tem várias funções aí, de ancla, de reconhecimento de antígeno, de representação, muitas coisas são importantes, complexos de histocompatibilidade, muitas coisas. E depois temos as lipoproteínas, que são lipídios com proteínas, são bolsas, na verdade, de transporte de lipídios no sangue. Então, as lipoproteínas importantes são as VLDL, muito baixa densidade, LDL, lipoproteína de baixa densidade, IDL, intermédia densidade, HDL, lipoproteína de alta densidade e quilomicrões. E o último grupo da classificação, os lipídios derivados. São esteroides derivados do colesterol. O principal é o colesterol, tem também o ergosterol das plantas. O colesterol é uma molécula animal importantíssima para nossas funções hormonais, principalmente, né, hormonais, vitamina D, e ela tem uma coisa muito interessante. Dentro da molécula do colesterol, a gente tem uma estrutura carbônica cíclica que chama ciclopentano peridrofenantreno. O ciclopentano peridrofenantreno é uma estrutura que está dentro do colesterol e a partir dessa estrutura química vai se originar várias coisas, vão se originar vários hormônios. Os hormônios sexuais, por exemplo, testosterona, progesterona, estrógeno, estradiol, né? Os hormônios da corteza da suprarrenal, na zona glomerular forma aldosterona, na zona fasciculada forma cortisol, na zona reticular forma os andrógenos de hidroepiandrosterona e também a vitamina D, que é muito importante para o ciclo de cálcio no nosso organismo e muitas outras funções de resposta imunológica. E dentro desse grupo dos lipídios derivados também temos os terpenos ou carotenoides, né? Importantes pigmentos vegetais aí principalmente, e eles colaboram para o nosso corpo principalmente com as vitaminas A, também conhecida como retinol, vitamina K, as antihemorrágicas, são várias vitaminas K, mas a vitamina K em geral é antihemorrágica, e a vitamina E, o tocoferol. Muito importante também no nosso corpo essas vitaminas derivadas dos carotenoides e terpenos. Junto com a vitamina D, a vitamina A, E e K formam as vitaminas lipossolúveis. É isso aí, minha gente. Vamos lá, um resumo super rapidinho sobre a classificação. Participem aí das aulas presenciais do MaisMed e também não esqueça de compartilhar o vídeo com todo mundo, galera. Valeu!